Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, traição, sangue e um testamento que pode mudar tudo. Isis, a nora ambiciosa e sem limites, planeja eliminar Berta antes que a milionária revele um segredo devastador sobre a verdadeira paternidade de Tomás. No entanto, enquanto o cerco se fecha, reviravoltas inesperadas prometem transformar a mansão em um palco de caos e revelações explosivas. Isis caminha a passos largos pela cozinha, os saltos ecoando no piso frio como um relógio sinistro. Seus olhos estão fixos no facão sobre a bancada. Ela o segura com firmeza, o brilho do aço refletindo a luz da manhã que invade a mansão. Ela não vai mudar nada, não antes de eu fazer alguma coisa, murmura, quase como se falasse consigo mesma, mas alto o suficiente para Lady ouvir. A empregada, que está recostada na pia, mastiga lentamente um pedaço de pão enquanto observa Isis com a expressão de quem não sabe se ri ou foge dali. E o que é que tu tá pensando em fazer, hein, loira? Fazer um suco de maracujá com esse facão? Brinca Lady, tentando aliviar a tensão no ar. Isis gira o corpo com um movimento brusco, apontando a lâmina para Lady. Não é hora para piada, Lady. A velha tem 7 dias. Se aquele exame sair antes disso, acabou. Eu vou para a sarjeta e tu vai junto. Dispara Isis, os olhos ardendo em determinação. Lady engasga, tossindo e batendo no peito. Tá maluca, mulher? Eu sou boa de golpe, mas de matar gente. Isso aí é tua praia, protesta, levantando as mãos como quem se defende de um crime que nem foi cometido. Isis avança até a tábua de madeira, finca o facão com tanta força que a madeira estala. O som seco ecoa na cozinha, quase tão cortante quanto o olhar dela. A gente não tem escolha, ou ela morre, ou a gente perde tudo. Pensa bem, Lady. Shirley vai herdar a fortuna dela e tu vai sair no lucro. A tua filha pode até se dar bem nessa história, insiste a loira, carregando cada palavra com a doçura venenosa de quem sabe manipular. Lady coça a cabeça nervosa. Tá querendo fazer chantagem agora, é? Oh, já te aviso. Se tu for presa, não adianta meter meu nome. Eu não sei de nada. Isis ri, uma risada fria e calculada. Você já tá no meio disso, querendo ou não. E eu não vou ser presa, Lady. Só preciso de 7 dias. Lady encara Isis, o estômago revirando. O brilho do facão, ainda cravado na madeira, parece crescer a cada segundo, como um prenúncio do caos que está prestes a estourar. E enquanto o silêncio se instala entre as duas, a tensão na mansão só aumenta. Lady está encostada na porta da cozinha, o pano de prato pendurado no ombro, enquanto tenta digerir o absurdo que acabou de ouvir. Isis ainda circula pelo ambiente como um predador inquieto. O facão na tábua de madeira é como uma sombra pesada entre as duas. Tu só pode ter perdido o juízo, Isis. Matar a velha? É isso que você tá me pedindo? Lady esbraveja, cruzando os braços com firmeza. Mas a verdade é que a tremedeira na ponta dos dedos denuncia seu nervosismo. Isis não perde tempo. Com um movimento ágil, ela se aproxima, quase colando o rosto no de Lady. Escuta, garota, eu não tô pedindo. Tô te dando uma oportunidade. Tu quer continuar ganhando migalha ou prefere sair dessa vida de empregadinha para sempre? A voz dela é baixa, mas cada palavra pesa como uma pedra lançada no vazio. Lady revira os olhos, mas sua atenção é atraída para o facão brilhando sob a luz amarelada. Ela balança a cabeça, tentando afastar o pensamento. Oportunidade? Isso aí tem outro nome, loira. É sentença de cadeia. Você esqueceu que eu já passei uns meses na grade? Olha, eu até faço minhas trambicagens, mas isso aí... Isso é outro nível. Isis solta uma risada seca, que não tem nada de diversão. Ela vira as costas e abre a geladeira, puxando uma garrafa d'água, como se estivesse discutindo algo banal. Lady querida, tu já tá no barco. Se essa velha muda o testamento, eu perco tudo. Shirley fica na miséria e adivinha?
Tu também. E aí, vai querer voltar a lavar chão na casa dos outros? Lady hesita. As palavras de Isis martelam em sua cabeça, e ela tenta encontrar uma saída no meio daquela conversa absurda. Mas Isis não dá espaço. A loira vira de novo, com a garrafa na mão, como se fosse brindar a sua vitória. Pensa comigo, diz Isis, com um tom quase doce, embora carregado de veneno. Se a Berta morre agora, antes desse exame sair, ninguém vai suspeitar de nada. O testamento continua como tá. Surley herda tudo e tu dá um jeito de arrancar uma pensãozinha dele. Simples assim. Lady encara Isis com uma mistura de incredulidade e pavor. Você fala como se fosse um plano infalível, mas e se der errado, hein? E se alguém descobre? Eu não vou pra cadeia de novo por tua causa. Isis dá um passo à frente, deixando a garrafa sobre a bancada com um estrondo seco. Se alguém descobre, a culpa vai ser tua, Lady, porque se tu não me ajuda, não vai ter ninguém para cuidar dos detalhes. E olha, eu tô falando sério. A velha tem 7 dias. 7! Lady respira fundo, seus olhos correndo pelo ambiente, como se buscassem uma saída que simplesmente não existe. O clima fica cada vez mais pesado e o som de passos ecoa ao longe, indicando que alguém se aproxima. As duas mulheres congelam, trocando olhares rápidos e carregados de tensão. O cerco contra Isis se fecha. Berta atravessa os corredores da mansão com passos firmes, a expressão carregada de desconfiança. Nas mãos, ela segura um envelope pardo, recém-chegado do laboratório. O teste de paternidade de Tomás, a peça final do quebra-cabeça, está ali dentro. Enquanto caminha, o som do salto ecoa no mármore como um prenúncio de algo inevitável. Henrique, eu sabia que tinha algo errado. Sabia que aquela mulher não presta, murmura Berta, como se conversasse com o retrato do filho falecido pendurado na parede do corredor. O retrato parece encará-la de volta, e por um instante ela se sente confirmada em suas suspeitas. Na cozinha, Isis se esconde atrás da porta semiaberta, os olhos seguindo cada movimento da sogra. Ela aperta as mãos contra a madeira, quase prendendo a respiração. Ao seu lado, Lady cochicha baixinho com um tom desesperado. Ela já tá com o exame Isis. Você tá ferrada, mulher. E eu tô fora disso, ouviu? Não me mete mais nessas tuas doideiras. Isis vira o rosto para Lady, os olhos faiscando. Cala a boca, Lady. Esse exame só vai fazer diferença se ela conseguir levá-lo pro advogado. E isso não vai acontecer. Lady revira os olhos e cruza os braços. Mas a tensão entre elas é palpável. Isis espia novamente, os dentes apertados ao ver Berta parar em frente à sala do cofre. Berta gira a chave com cuidado, o cofre se abre com um clique metálico e ela guarda o envelope lá dentro. Antes de fechar a porta, ela sussurra algo, quase inaudível. Agora, ninguém vai impedir que eu descubra a verdade. Do outro lado da casa, Tomás observa tudo de longe, escondido atrás de uma escultura na varanda. Ele já percebeu o clima pesado entre a avó e Isis, mas ainda não entende a gravidade da situação. Por que a avó tá tão nervosa? E o que será que minha mãe tá tramando agora? Murmura para si mesmo, franzindo a testa. Enquanto isso, na cozinha, Isis solta um suspiro curto e se afasta da porta. Ela vira para Lady com uma expressão fria. O cofre. Aquele exame tá no cofre. Agora eu tenho certeza. E ele não vai ficar lá por muito tempo. Lady arregala os olhos incrédula. Tu tá pensando em roubar o cofre? Mulher, você tá completamente doida. Sabe o que vai acontecer se a velha descobrir? Isis dá de ombros, pegando o facão da tábua novamente, como se aquele gesto fosse a chave para sua determinação. Ela não vai descobrir, porque quando eu terminar com isso, não vai ter mais cofre, nem exame, nem Berta. No andar de cima, Berta fecha o cofre e dá meia volta, decidida a confrontar Isis. O encontro entre as duas é inevitável, e a mansão, antes silenciosa, agora parece pulsar com uma tensão invisível.
A noite cai sobre a mansão e a chuva começa a bater contra as janelas, criando uma trilha sonora inquietante. Isis está sentada no quarto, o facão sobre a cama como uma peça decorativa sinistra. O celular vibra em sua mão, mas ela o ignora, seus pensamentos girando em círculos. Cada batida de chuva soa como uma contagem regressiva. No corredor, Lady espreita segurando um espanador. Ela não está ali para limpar nada, apenas para ouvir. Essa mulher vai me matar de nervoso. Se a Berta não morre, quem morre sou eu de susto, murmura para si mesma, antes de bater levemente na porta. Quem é? A voz de Isis sai ríspida, mas controlada. Sou eu, Lady. Você acha que vai sair dessa sozinha? Porque, olha, tá na cara que não vai. Ela responde, entrando sem ser convidada. Isis encara Lady, os olhos fixos como duas brasas. Eu tô no controle, Lady. A velha tem 7 dias e eu já sei o que fazer. Amanhã à noite, ela vai estar fora do meu caminho. Lady deixa o espanador cair no chão. Tu tá mesmo levando isso até o fim, né? Só quero que tu saiba que, se a polícia bater aqui, eu vou contar tudo. Tudo. Isis sorri, mas é um sorriso que não chega aos olhos. Ah, Lady, tu és tão previsível. Tu não vai contar nada porque sabe muito bem que, se eu cair, levo todo mundo comigo. Enquanto isso, no escritório, Berta está sentada à escrivaninha, revisando documentos. Ela pega o telefone e faz uma ligação curta, mas decisiva. Sim, é sobre o testamento. Quero que todos os ajustes estejam prontos amanhã. Não confio em deixar isso para depois, diz ela, a voz firme. Ao fundo, Shirley entra sem bater, trazendo uma taça de vinho. O que você está escondendo, hein, Berta? Alguma coisa me diz que tu não confia nem na tua sombra. Berta suspira, ajeitando os óculos no rosto. Não é questão de confiança, Shirley. É questão de precaução. Algumas pessoas aqui fariam qualquer coisa por dinheiro. E eu não estou disposta a correr esse risco. Enquanto as palavras de Berta pairam no ar, Isis desce silenciosamente as escadas. O facão está guardado, mas a expressão dela carrega um perigo silencioso. Ela sabe que o momento da ação está cada vez mais próximo. Na penumbra, seus olhos brilham com a determinação de alguém que já traçou o destino de todos naquela casa. No entanto, o som de passos ao longe a faz congelar. Ela se vira rapidamente, mas não vê ninguém. A mansão, com suas sombras longas e ecos intermináveis, parece conspirar contra ela. Uma porta range, como se sussurrasse um aviso, e na mente de Isis, a certeza de que algo ou alguém está fora do controle começa a crescer. Traição, vingança e uma decisão impiedosa. Berta descobre as mentiras de Shirley e Lady e transforma a mansão em um palco de sua fúria. A empresária, devastada pela revelação de anos de engano, coloca os dois na rua sem hesitar, deixando claro que não há espaço para perdão. Mas quando Shirley tenta uma última cartada para reconquistá-la, um visitante inesperado ameaça virar o jogo mais uma vez. Berta encara o espelho do quarto principal, mas o reflexo que vê não é o seu. É como se uma outra mulher, uma versão dela mesma que nunca quis enxergar, estivesse ali a observando. Seus olhos, antes firmes, agora brilham com a umidade de lágrimas que teimam a cair. Como é que eu fui tão burra? Ela murmura, enquanto as mãos trêmulas agarram a moldura dourada do espelho com força. Lá fora, o silêncio da mansão é quebrado por passos apressados. É Fátima carregando o peso de uma bomba prestes a explodir. Ela adentra o escritório, onde Shirley tenta aparentar calma, sentado em sua poltrona de couro. Chegou a hora, Shirley. Ou você conta, ou eu conto. Sua voz é um fio de aço tensa e cortante. Shirley esfrega o rosto, como se pudesse apagar o desespero que começa a escorrer pela pele. Na sala de estar, a família se reúne. Berta, altiva como sempre,
Observa com uma sobrancelha arqueada, sem entender o que está prestes a ser revelado. Eu preciso falar uma coisa. Começa Shirley, a voz oscilando como uma corda prestes a arrebentar. Ele evita o olhar da esposa enquanto engole em seco. Eu fui casado com a Lady. O ar na sala parece evaporar. O mundo de Berta, já balançado, desmorona de vez. O quê? Ela solta num sussurro que carrega mais incredulidade do que raiva. O silêncio é tão profundo que se pode ouvir o tic-tac do relógio de parede. Shirley continua, agora mirando o chão como um réu diante do juiz. Nós temos uma filha. Ela se casou com o seu neto. A revelação cai como um trovão, ecoando na cabeça de Berta, que sente as pernas fraquejarem. Vocês dois me enganaram por todo esse tempo? Ela pergunta, mas não espera a resposta. Os olhos dela se fixam em Lady, que tenta manter a compostura. E você, na minha casa, fingindo ser só minha empregada? A voz de Berta treme, mas não quebra. Vocês achavam o quê? Que eu nunca ia descobrir? Lady dá um passo à frente, as mãos cruzadas diante do corpo. Eu não queria que fosse assim. Berta a interrompe com um gesto firme. Cale-se, só... Cale-se. Os olhos de Berta percorrem cada rosto na sala, como se tentasse encontrar alguma verdade escondida. E nesse momento, algo dentro dela muda. Ela ergue o queixo, deixando a raiva se instalar no lugar da dor. Sem dizer mais nada, ela se vira e caminha em direção à cozinha, onde a próxima batalha está prestes a começar. Na cozinha, o som do relógio na parede marca o ritmo de um silêncio desconfortável. Shirley está lá, parado ao lado da bancada, como um aluno prestes a receber uma dura lição. Ele esfrega as mãos, inquieto, enquanto seus olhos varrem o chão em busca de palavras que possam salvá-lo. Berta entra no ambiente como um furacão disfarçado de mulher elegante. Seus passos são firmes, mas o olhar é um vulcão prestes a entrar em erupção. Você tem coragem de ficar aqui? Ela dispara, cruzando os braços, enquanto o encara com uma expressão que mistura nojo e decepção. Shirley levanta os olhos, mas o peso da culpa faz sua voz sair quase como um sussurro. Berta, me escuta, por favor. Te escutar? Você quer que eu te escute agora? Ela retruca, sua voz cortando o ar como uma navalha. Depois de anos de mentiras, depois de me fazer de idiota dentro da minha própria casa? Shirley tenta se aproximar, mas Berta levanta a mão. Um gesto que carrega a força de um escudo invisível. Fica onde está, Shirley. Não me subestime mais do que já subestimou. Naquele momento, Lady surge à porta hesitante. Seus olhos passam de Shirley para Berta, buscando alguma rachadura na armadura da empresária. Eu só quero falar com você, arrisca Lady, a voz embargada. Berta vira lentamente, seus olhos faiscando como lâminas. Ah, claro! Você também quer falar agora, não é, Lady? Depois de anos sorrindo para mim enquanto se escondia nas sombras. Ela dá uma risada curta carregada de ironia. Vocês acham que podem me manipular? Que podem transformar essa casa em um circo? Lady engole em seco, mas tenta argumentar. Não foi assim, Berta. Nós nunca quisemos que isso chegasse a esse ponto. Chegasse a esse ponto? Berta explode, sua voz enchendo a cozinha. Esse ponto, Lady, foi você quem criou no momento em que decidiu entrar aqui como se fosse minha confidente, minha aliada. Shirley, finalmente recuperando a coragem, interrompe. Eu errei, Berta, eu sei que errei, mas eu te amava, eu ainda te amo. A declaração faz Berta rir de forma amarga, o som ecoando pelas paredes como uma afronta. Amava? Você destruiu tudo, Shirley. Tudo o que eu construí, tudo o que eu acreditei. Ela se aproxima da mesa e apoia as mãos sobre ela, os olhos fixos no homem, que agora parece uma sombra do que foi. E sabe o que é pior? Não é só a traição. É o fato de vocês terem acreditado que eu nunca descobriria, que eu sou burra. Lady, vendo que a situação escapa ao controle,
dá um passo à frente. Por favor, Berta, só nos ouça. Ouvir? Berta solta, virando-se novamente. Vocês dois já falaram demais. Agora quem vai falar sou eu. Ela aponta para Shirley, sua voz carregada de determinação. Você e ela têm exatamente 10 minutos para sair da minha casa. E não quero ouvir um único mas. Ela vira as costas e, sem olhar para trás, caminha em direção ao corredor, deixando a tensão no ar como uma corda esticada prestes a romper. Na sala, a voz abafada de Fátima soa ao fundo, enquanto Berta se prepara para o que vem a seguir. Berta atravessa o corredor com passos firmes. A mansão inteira parece congelada sob a tensão que ela carrega. Sua respiração está pesada, como se cada inspiração trouxesse à tona mais indignação. Ao chegar à sala de estar, ela para por um instante. Shirley e Lady estão ali em pé, como réus esperando pela sentença final. Vocês ainda estão aqui? Ela solta, sua voz cortante como vidro quebrado. Eu fui clara. Quero os dois fora da minha casa agora. Shirley dá um passo à frente, erguendo as mãos num gesto de súplica. Berta, por favor, me escuta. Não precisa ser assim. A gente pode conversar. Conversar? Berta interrompe, soltando uma risada sarcástica que ecoa pelas paredes. Você quer conversar depois de destruir minha confiança? Depois de usar minha casa como esconderijo para sua hipocrisia? Lady tenta intervir, sua voz baixa, mas carregada de nervosismo. Eu só quero que você entenda que não foi intencional. Berta se vira rapidamente para ela, os olhos faiscando. Não foi intencional? Você acha que eu sou o quê, Lady? Uma idiota completa? Entrar na minha casa, trabalhar para mim, fingir lealdade? E agora vem me dizer que não foi intencional? Shirley, desesperado, tenta puxar a responsabilidade para si. Foi tudo culpa minha, Berta. Eu não queria que você descobrisse assim. Eu nunca quis te machucar. Machucar? Berta dá 2 passos na direção dele, sua presença imponente como uma tempestade prestes a desabar. Você quebrou algo em mim que talvez nunca mais se conserte, Shirley. E agora vem aqui com essa cara de arrependimento barato, achando que umas palavras bonitas vão resolver tudo? Ela respira fundo, mas sua voz não perde a força. Vocês dois já tomaram demais de mim. Minha confiança, minha paz, até meu orgulho. Berta vira o rosto para Lady, apontando o dedo para a porta. Mas agora chega. Eu estou tomando de volta o que é meu. E isso começa com vocês dois fora daqui. Lady, sentindo a gravidade da situação, murmura. Não precisa ser assim, Berta. Eu posso ir. Mas Shirley... Não, os dois! Berta corta, sua voz reverberando pela sala. Ela dá meia volta e caminha até a entrada da casa, abrindo a porta com força. Ou saem por bem, ou vou chamar alguém para colocar vocês para fora. Shirley hesita por um momento, mas a expressão de Berta não deixa dúvidas. Ela não vai recuar. Ele olha para Lady e juntos começam a caminhar lentamente em direção à porta. Cada passo parece pesar como chumbo. Do lado de fora, a chuva começa a cair fina, trazendo um clima de despedida carregado de simbolismo. Quando eles cruzam o limiar da porta, Berta fecha-a com força atrás deles, como quem sela o fim de um capítulo. Ela permanece parada por um instante, encarando o chão, enquanto lá fora, Shirley tenta cobrir Lady da chuva com seu casaco. A mansão volta ao silêncio, mas dentro dela, a tempestade ainda ruge. Lá no fundo, passos ecoam novamente. Fátima surge com um envelope em mãos, hesitante. Berta está na sala de estar, de pé diante da lareira apagada, como uma estátua. A chuva lá fora tamborila nos vidros, criando um som de fundo que parece amplificar o vazio que ela sente por dentro. Na mão, um copo de cristal meio cheio de vinho que ela gira lentamente sem nunca levar aos lábios. A mansão está quieta, mas não em paz. De repente, passos ressoam pelo corredor. É Fátima,
com uma expressão carregada de hesitação, segurando um envelope. Dona Berta, ele pediu para eu entregar isso para a senhora. Berta olha para o envelope como se fosse um objeto contaminado. Seus olhos estreitam. Ele ainda acha que pode me manipular? Ela murmura, mais para si do que para Fátima. Pegando o envelope com 2 dedos, ela o abre com desprezo, como quem rasga um papel sem valor. Dentro, uma carta escrita por Shirley. O texto é curto, mas cheio de promessas e desculpas vazias. Berta, você sempre foi o amor da minha vida. Eu errei, mas nunca quis te perder. Ela lê em voz alta, cada palavra impregnada de um sarcasmo amargo. Amor da minha vida? Berta exclama, rindo com incredulidade. Depois de tudo isso, ele ainda tem coragem de usar essas palavras? Fátima permanece ao lado, imóvel, até Berta lançar a carta sobre a mesa com força. Quer saber o que mais me irrita, Fátima? Não é nem a traição em si, é a ousadia. É essa certeza que ele sempre teve de que eu ia perdoar qualquer coisa. Nesse momento, há uma batida na porta. Fátima dá um passo à frente, mas Berta ergue a mão pedindo que ela pare. Deixe, eu mesma vou atender. Berta atravessa o corredor com a postura de uma rainha indo para o campo de batalha. Ao abrir a porta, Shirley está ali, debaixo da chuva fina, completamente ensopado. Seus olhos a procuram com uma mistura de desespero e esperança. Berta, me dá 1 minuto, só 1 minuto, por favor, ele implora, as palavras saindo atropeladas. Ela o encara, imóvel, antes de dar um passo para fora, deixando a chuva molhar os ombros de sua roupa impecável. Você perdeu o direito de me pedir qualquer coisa, Shirley, e mesmo assim, aqui está você, se arrastando de volta, como se as suas palavras ainda significassem algo. Eu sei que errei, ele começa, mas ela o interrompe com um gesto brusco. Você não sabe nada. Você acha que pedir desculpas vai apagar o que você fez? Você destruiu a única coisa que realmente deveria prezar: a minha confiança. Shirley tenta se aproximar, mas ela recua, levantando a mão como uma barreira invisível. Não dê mais nenhum passo. O que você tinha aqui acabou. E não adianta vir com suas lágrimas, porque nem a chuva que está caindo agora consegue lavar essa sujeira que você deixou. Por um instante, Shirley fica sem palavras, seus ombros caindo sob o peso da derrota. Lá de dentro, Fátima observa a cena em silêncio, enquanto Berta vira as costas para Shirley e entra novamente na mansão, batendo a porta com um estrondo que ecoa pela casa. Ela se apoia na parede do corredor, respirando fundo. A chuva continua do lado de fora e o som de passos ecoa novamente, mas, dessa vez, vindo da escada. Uma figura inesperada surge, trazendo consigo um novo turbilhão de emoções prestes a explodir. O pior acontece quando Volney descobre que Molina está vivo. Em um encontro marcado pelo caos, Luma enfrenta essa revelação chocante e descobre que Molina está envolvido em algo muito sujo. O perigo aumenta quando Luma visita sua tia Regina, que está internada em um sanatório. Essa tia faz uma acusação devastadora contra Molina e menciona uma freira desaparecida. Em meio a perseguições e ameaças, a busca por respostas leva a uma capela cheia de mistérios. Será que Luma vai conseguir desvendar a verdade antes que seja tarde demais? Descubra agora. Luma atravessa os corredores estreitos do sanatório, seu coração disparado como um tambor ecoando no peito. A cada passo, o som metálico dos sapatos no piso frio parece aumentar sua apreensão. É aqui, sussurra Mavi ao lado dela, apontando para uma porta descascada, onde o número 23 balança preguiçosamente. Ao entrar, o ar pesado da sala a atinge como um golpe. No canto, Regina, uma figura esquálida e abatida, olhando fixamente para a parede e murmurando palavras desconexas. Seus cabelos desgrenhados caem sobre os ombros, e seus olhos carregam o peso de décadas de dor e isolamento. Luma hesita, mas dá um passo à frente. Tia Regina?
Sua voz é baixa, quase inaudível, mas o impacto é imediato. A mulher se vira bruscamente, seus olhos arregalados como os de um animal encurralado. Você é a filha dela? A filha da Cecília? A voz de Regina é um misto de surpresa e raiva. Ela se levanta de repente, os movimentos desajeitados, como se sua própria pele fosse uma prisão. Tia, calma. Eu só quero entender o que aconteceu. Luma tenta soar tranquila, mas sua mão treme visivelmente. Regina ri, uma risada amarga e distorcida, como vidro se quebrando. Entender? Ele destruiu tudo. Molina acabou com a nossa família. Ele roubou tudo, até mesmo a minha sanidade. Mavi dá um passo atrás, chocado com a intensidade da cena. A gente só quer respostas. Mavi tenta intervir, mas Regina está longe de ser acalmada. Respostas? Ele me jogou aqui, me fez parecer louca. Disse que eu era um perigo. E agora? Agora vocês vêm perguntar sobre ele? Num movimento inesperado, Regina se lança em direção a Luma, agarrando seus cabelos com força. Você não entende, ele nunca vai parar, grita, enquanto enfermeiros entram correndo para contê-la. Os gritos de Regina ecoam pelo quarto enquanto ela é sedada, mas uma frase escapa antes de sua voz se apagar. Procurem a irmã Sônia. Ela sabe de tudo. O peso das palavras paira no ar como uma tempestade prestes a desabar. Luma olha para Mavi, os olhos cheios de perguntas que ninguém ali parece pronto para responder. A máscara de Molina começa a cair. Luma ainda sente o couro cabeludo arder do ataque de Regina. Sentada na ponta do sofá da casa de Mavi, ela encara o papel rabiscado em suas mãos. Irmã Sônia? A frase ecoa na mente dela como uma melodia incompleta. Isso não faz sentido. Quem é essa mulher? Murmura, mais para si mesma do que para Mavi, que a observa com a testa franzida. Eu te disse que vir aqui só ia mexer com coisas que é melhor deixar enterradas, rebate Mavi, cruzando os braços. Mas Luma balança a cabeça, a teimosia reluzindo em seus olhos. E se Regina estiver dizendo a verdade? E se Molina está vivo? E se ele ainda está agindo pelas sombras? Mavi suspira, mas antes que possa responder, o celular de Luma vibra na mesa. Ela o pega, as mãos ainda trêmulas. É uma mensagem anônima, mas o conteúdo faz seu coração parar por um instante. Se continuar cavando, pode não gostar do que vai encontrar. Quem mandou isso? Pergunta Mavi, espiando por cima do ombro. Luma engole seco, mas não responde. Uma nova onda de perguntas e suspeitas começa a tomar forma. No dia seguinte, ainda assombrada pela mensagem, Luma decide seguir uma nova pista. Ela visita a galeria onde alguns dos quadros da família foram leiloados anos atrás, mas o diretor do lugar a encara com uma expressão desconfiada. Molina? Não, eu não conheço esse nome. Desculpe, não posso ajudar. Você sabe de alguma coisa? Luma rebate a voz carregada de indignação. Essas obras eram da minha família, e eu não vou descansar até descobrir a verdade. Do lado de fora, ao dobrar a esquina, ela sente que está sendo seguida. Um som de passos ritmados se destaca entre os ruídos da rua. O frio percorre sua espinha. Mavi, alguém está atrás de mim, sussurra no telefone, mas antes que possa dizer mais, uma mão se estende em sua direção. Não diga nada, só me siga. Uma voz masculina sussurra em seu ouvido. Luma congela por um momento, mas algo no tom urgente o faz parecer mais aliado do que inimigo. Enquanto ela é conduzida para uma saída discreta, uma pergunta domina sua mente. Quem é essa pessoa? E o que sabe sobre Molina? A peça-chave, chamada Irmã Sônia. Luma olha para o homem misterioso que a conduziu para longe da rua movimentada. Ele a levou até um beco mal iluminado, onde o cheiro de umidade parece grudar na pele. Quem é você? Por que está me ajudando? Dispara, os olhos estreitados. Meu nome não importa agora. Eu conheci Molina e sei do que ele é capaz.
Mas você está cavando em terreno perigoso. Ele sempre tem olhos e ouvidos por perto, responde o homem com uma voz grave enquanto verifica a rua com inquietação. Luma cruza os braços, desafiadora. E por que eu deveria confiar em você? Até agora, só tenho ameaças e enigmas. Quem é essa irmã Sônia? O que ela sabe? O homem solta um suspiro pesado, como se carregasse o peso de um segredo há muito guardado. Irmã Sônia é complicada. Ela estava envolvida com Molina quando tudo começou. Uma peça pequena no jogo dele, mas essencial. Se alguém pode confirmar que ele está vivo, é ela. Luma sente o coração acelerar. Uma mistura de medo e esperança. Onde eu encontro essa mulher? O homem hesita, como se calcular o risco de revelar mais pudesse custar sua própria vida. Ele finalmente se inclina para perto dela, sussurrando. Há um convento nos arredores da cidade, mas não vai ser fácil. Ela não é quem você espera. Antes que Luma possa fazer mais perguntas, o som distante de um motor a faz virar a cabeça. Um carro preto, com vidros escuros, surge no final do beco. Vão embora. Agora! O homem gesticula freneticamente para que ela se esconda. Luma, com o coração martelando como um tambor, se afasta para uma saída lateral. Mas seus pensamentos estão consumidos pelas palavras do homem. Ela não é quem você espera. Naquela mesma noite, já na casa de Mavi, Luma vasculha informações sobre o convento. É aqui, diz ela, apontando para a tela do laptop. Amanhã eu vou até lá. Mavi, sentado ao lado dela, parece desconfiado. E se for uma armadilha? E se essa irmã Sônia for só mais uma jogada dele? Eu não tenho escolha, Mavi. Se essa mulher pode me dar respostas, eu preciso encontrá-la. Do lado de fora, enquanto a conversa delas continua, um par de olhos observa a casa da esquina, invisível nas sombras da noite. Volney e a descoberta que muda tudo. Volney caminha apressado pelas ruas agitadas do Rio de Janeiro, com o rosto escondido sob um boné. Ele mantém a cabeça baixa, mas seus olhos atentos vasculham o movimento ao redor. O som de buzinas e o cheiro de maresia invadem seus sentidos, enquanto ele segue de perto Mércia, que parece alheia ao fato de estar sendo seguida. Você não vai escapar de mim dessa vez, murmura ele para si mesmo enquanto acelera o passo. Mércia entra em um prédio antigo, com fachada descascada e uma portaria discreta. Volney hesita por um momento antes de atravessar a rua. Dentro do edifício, ele observa de longe, enquanto Mércia entra em um apartamento no segundo andar. A porta se fecha com um clique abafado e Volney se posiciona no corredor, os ouvidos colados na madeira. Sua respiração está entrecortada, mas ele se recusa a recuar. Você tem certeza de que ele está vivo? A voz de Mércia soa abafada pela porta, mas clara o suficiente para Volney entender. Tenho. Mas ainda precisamos de provas antes de agir, responde uma segunda voz masculina, desconhecida para ele. Volney se afasta rapidamente, o coração acelerado. Molina, você realmente enganou a todos, não é? Ele murmura, a raiva crescendo em sua voz. Enquanto desce as escadas do prédio, Volney revisita mentalmente todos os detalhes do golpe que planejou com Viola e que agora parece estar desmoronando. Se Molina está vivo, tudo pode sair do controle. Na saída, ele quase tropeça ao ouvir o som de passos atrás dele. Uma mão firme agarra seu braço. Ele se vira bruscamente, pronto para reagir, mas encontra um rosto familiar. Diana? O que você está fazendo aqui? A irmã dele encara-o com uma mistura de incredulidade e indignação. Eu sabia que você estava metido em algo sujo, mas isso, você está brincando com fogo, Volney. Você não entende, Diana. Não é tão simples assim. Ele tenta se desvencilhar, mas ela o segura firme. Então me explica, quem mais está envolvido? O que Molina quer dessa vez? Antes que Volney possa responder,
Um som alto de pneus cantando ecoa pela rua. Um carro preto para bruscamente na esquina e os dois congelam por um segundo. Volney percebe que o tempo está se esgotando. Vá embora, Diana. Agora! Ele ordena, empurrando-a para o lado. Mas a expressão dela diz que ela não pretende desistir tão fácil. Diana respira fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos, enquanto observa Volney desaparecer na esquina. Ela sabe que deveria voltar para casa, mas algo dentro dela, uma sensação incômoda e persistente, não a deixa simplesmente recuar. Se ele está metido nisso até o pescoço, eu preciso saber o que está acontecendo, murmura para si mesma, os olhos fixos na rua deserta. Ela liga para um táxi e dá o endereço que memorizou ao ouvir Volney mencionar uma reunião dias antes. Durante o trajeto, sua mente fervilha com as palavras dele. Molina, ele está vivo. Mas por quê? E o que Volney está escondendo? Ao chegar ao local, Diana se vê diante de um armazém abandonado, suas janelas quebradas, refletindo a luz pálida da lua. Ela hesita por um instante, mas a curiosidade é mais forte. Com passos cautelosos, ela se aproxima da entrada lateral, onde uma porta enferrujada está entreaberta. Lá dentro, o ar cheira a mofo e óleo. Diana se esconde atrás de um pilar e espreita. No centro do espaço mal iluminado, um pequeno grupo de pessoas conversa em tom baixo, mas suas palavras ecoam pelo ambiente vazio. Não podemos esperar mais. Se alguém descobrir que ele está vivo, tudo desmorona, diz uma mulher loira, cuja postura firme exala autoridade. Eu avisei que envolver Volney era um erro, rebate um homem de terno, a voz carregada de desdém. Diana se inclina para ouvir melhor, e seu coração acelera quando escuta o nome de Mavi ser mencionado. Ela está chegando perto demais. Temos que tirá-la do jogo antes que ela conecte os pontos. A sensação de perigo iminente faz o estômago de Diana se revirar. Ela recua lentamente, mas pisa em um pedaço de metal que cai no chão com um estrondo. As vozes param abruptamente. Quem está aí? A voz ecoa pela sala como um trovão. Diana se vira rapidamente, mas antes que consiga escapar, uma mão firme segura seu braço. Achamos uma bisbilhoteira, diz um dos homens, puxando-a para o centro do armazém. Você deveria ter ficado em casa, Diana, murmura a loira, seus olhos brilhando com uma combinação de raiva e satisfação. Enquanto Diana luta para processar o que acabou de acontecer, outra figura emerge das sombras, e ela mal acredita em seus próprios olhos. Você... sussurra, incapaz de terminar a frase. Regina, o surto e o segredo revelado Luma, respira fundo, enquanto atravessa novamente os corredores do sanatório. O som abafado de passos e o murmúrio constante de vozes ao fundo criam uma atmosfera inquietante. Ao seu lado, Mavi observa tudo com desconfiança, os braços cruzados, como se quisesse se proteger do ambiente hostil. Tem certeza de que é uma boa ideia voltar aqui? Pergunta Mavi, hesitando ao encarar a porta da sala onde Regina está. Eu preciso de respostas. Luma responde, sua voz carregada de determinação. Ela empurra a porta com cuidado, revelando Regina sentada em um canto, os olhos fixos em algo invisível na parede. Tia Regina, começa Luma mantendo a voz calma, mas firme. Eu encontrei uma pista. Uma freira chamada Irmã Sônia. Você sabe o que ela tem a ver com tudo isso? Ao ouvir o nome, Regina se agita, seus olhos arregalados e cheios de um pavor evidente. Irmã Sônia! Não diga esse nome aqui! Eles podem ouvir! Ela se levanta de repente, os movimentos descoordenados, mas cheios de uma energia frenética. Mavi recua um passo, alarmado. O que está acontecendo com ela? Regina aponta para Luma, sua voz subindo para um grito. Foi ela quem ajudou Molina a me trair, a esconder os quadros, os documentos, tudo o que ele roubou. Luma tenta acalmá-la, mas Regina está incontrolável.
as palavras saindo como uma torrente. Você não entende. Eles disseram que eu era louca, mas eu vi tudo. Sônia sabia onde ele guardava os quadros. Ela foi cúmplice dele. E você nunca vai encontrá-la. Ela desapareceu. Os enfermeiros entram correndo. Mas antes que possam sedá-la, Regina solta mais um grito desesperado. Procure na capela! Ele escondia as coisas lá. A chave está com ela. Enquanto Regina é contida e levada para fora da sala, Luma e Mavi ficam em silêncio, o peso da revelação pairando no ar. Luma encara Mavi, sua mente já fervilhando com a próxima ação. Capela? Murmura Mavi, ainda tentando entender o que acabou de acontecer. Sim, Luma responde, a determinação em seus olhos mais forte do que nunca. E é lá que eu vou começar a procurar. Ao saírem do sanatório, um vento frio as envolve, como se a própria noite estivesse conspirando contra eles. Mércia, consumida pelo ódio após descobrir a traição de Volney, se torna a principal suspeita de seu desaparecimento. Bruna e Tomás começam a investigar, mas a verdade é mais perigosa do que imaginam. E mais... Viola, em seu jogo de vingança, acaba se envolvendo com Mavi e enfrenta consequências inesperadas. Bruna, agora com provas, enfrenta o dilema de revelar a verdade ou proteger sua família da fúria dos vilões. O som do relógio ecoa na sala enquanto Mércia caminha de um lado para o outro, com o olhar fixo na janela. Sua mente é um turbilhão de pensamentos. A traição de Volney já não é apenas uma ferida aberta, mas uma chama ardente que alimenta sua sede de vingança. Ele a enganou. E pior, está acobertando os planos de Viola, a mulher que ela tanto despreza. Mércia estreita os olhos. Do meu lado, ele pensa que está seguro, murmura com um sorriso gélido. Na mesa de jantar, Volney observa Mércia com uma desconfiança crescente. Ele sente algo diferente nela. Uma tensão quase palpável, mas tenta disfarçar. Você parece distante, meu bem. Tudo bem com você? Pergunta, inclinando-se para pegar a mão dela. Mércia afasta a mão rapidamente e sorri. Estou ótima, só cansada. Sabe como é? Os dias andam tão pesados ultimamente. Ela mantém Volney por perto, mesmo que o simples som da voz dele a encha de desprezo. Cada palavra dele soa como um lembrete das mentiras que ele contou. Mércia observa cada movimento, cada deslize, em busca de pistas que possam ajudá-la a entender o verdadeiro alcance dos planos de Viola. À noite, enquanto Volney dorme profundamente, Mércia se senta no sofá com um caderno em mãos. Ela rabisca freneticamente, traçando um plano que parece tão elaborado quanto sombrio. Isso termina aqui, Volney. Sussurra para si mesma, enquanto a lua cheia banha o quarto com sua luz pálida. Mas mesmo com todo o controle que ela tenta demonstrar, uma parte dela sabe que as coisas estão prestes a sair do seu alcance. Do lado de fora, o vento sopra forte, como se pressentisse o que está por vir. Bruna caminha de um lado para o outro na sala, com os braços cruzados e a testa franzida. O desaparecimento de Volney já não é mais apenas um mistério, é um incômodo que lateja em sua mente. Diana, sentada no sofá, solta um suspiro pesado e joga as mãos para o alto. É isso que eu não entendo. Como a Mércia, casada com ele até ontem, pode estar tão tranquila? Bruna para de repente, o olhar cheio de determinação. Tem caroço nesse angu mãe. Ela está escondendo alguma coisa, eu sei que está. Horas depois, Bruna se encontra com Tomás em uma praça deserta. Ele a encara com ceticismo enquanto ela tenta convencê-lo de sua teoria. Tomás, escuta. A Mércia sabe o que aconteceu com o Volney. Não faz sentido ela estar tão indiferente. A gente precisa seguir essa pista. Tomás cruza os braços, claramente desconfortável. E se estivermos errados? E se isso for só coisa da sua cabeça, Bruna? Acusar alguém assim é sério. Errado? Errado? Bruna dispara, avançando um passo em direção a ele.
Você viu como ela reagiu quando a Diana perguntou sobre o Volney? A arrogância dela, o jeito que ela desdenhou? Não era de alguém preocupado, Tomás. Era de alguém tentando esconder algo. Tomás solta um longo suspiro. Ok, mas se a gente for fazer isso, é do meu jeito. Nada de precipitações. Vamos ser discretos. Bruna concorda com a cabeça, embora a ansiedade esteja clara em seus olhos. Eles seguem para a casa de Mércia naquela mesma noite, tentando não fazer barulho enquanto caminham pelo corredor que leva à entrada principal. A porta está encostada e Bruna para abruptamente, trocando um olhar tenso com Tomás. Isso não está certo, ele sussurra. Bruna pressiona o dedo contra os lábios, sinalizando silêncio. A tensão é tão densa que parece preencher o ambiente. Cada passo cuidadoso amplifica o som de suas respirações. De repente, uma voz abafada vindo do interior da casa os faz congelar no lugar. É Mércia, ao telefone. Bruna puxa Tomás para trás da porta, tentando ouvir melhor. Sim, ele não vai mais nos incomodar. Está feito, diz Mércia com uma frieza que faz Bruna arregalar os olhos. Tomás a puxa pelo braço. Vamos sair daqui agora, antes que ela nos veja. Mas Bruna hesita, as palavras de Mércia ainda ecoando em sua mente. Algo está para acontecer, algo que nenhum deles pode prever. Bruna e Tomás escapam da casa de Mércia quase sem fôlego, o coração disparado enquanto atravessam as ruas desertas. O silêncio é cortado apenas pelo som de seus passos apressados e a respiração pesada. Bruna para de repente, segura Tomás pelo braço e o encara. Você ouviu o que ela disse? Ouvi, mas a gente não pode surtar agora, responde Tomás, tentando manter a calma, embora sua expressão o traia. Se ela realmente fez o que disse, precisamos pensar no que fazer. Tomás, ela confessou, ela matou o Volney e jogou o corpo em Paraty. Como você quer que eu fique calma? Ele suspira profundamente e olha ao redor, como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Bruna, escuta. Se ela é capaz disso, também é capaz de nos silenciar. Você viu o jeito que ela falou, sem remorso algum. Enquanto os dois discutem no meio da calçada, o som de um carro ao longe os faz se encolher na sombra de uma árvore próxima. Bruna olha para Tomás, sua respiração agora mais contida, mas seu olhar continua inquieto. Eu não vou deixar isso assim. Não vou, Tomás. E o que você quer fazer? Entrar lá e confrontá-la. Porque se for isso, esquece. Ela vai negar tudo, e a gente ainda pode acabar virando os alvos. Bruna passa as mãos pelos cabelos, desesperada, e tenta organizar os pensamentos. Se a gente contar para a polícia, eles vão precisar de provas. Sem elas, Mércia vai sair livre e ainda vai saber que fomos nós. Então a gente arruma as provas, diz Tomás com uma firmeza que surpreende Bruna. Mas sem chamar atenção. Mércia não pode saber que estamos atrás dela. Os dois decidem seguir a trilha deixada pelas palavras de Mércia. A menção de Paraty ecoa nas suas mentes como um enigma que precisa ser resolvido. Mas, ao longe, um vulto aparece próximo à casa de Mércia, observando atentamente os dois. Bruna e Tomás não percebem que já não estão sozinhos nessa busca. Viola anda de um lado para o outro em seu quarto, o chão rangendo sob os saltos enquanto ela tenta digerir as últimas semanas. O plano era simples, direto. Provocar ciúmes em Luma, desestabilizá-lo e tirá-lo do caminho. Mas o beijo em Mavi desencadeou algo que nem mesmo sua mente estrategista poderia prever. Ela para de repente diante do espelho, ajeitando o cabelo e tentando conter o turbilhão de emoções. Isso não pode estar acontecendo, não comigo. Na sala ao lado, Iberê aparece com um sorriso debochado no rosto. Viola, o que está acontecendo? Você anda mais irritada do que o normal. Alguma coisa deu errado com o seu plano infalível? Viola se vira bruscamente
lançando um olhar cortante. Cala a boca, Iberê. Você não sabe de nada. Ah, mas eu sei sim. O Mavi, ele anda diferente, não é? Meio aéreo, sonhador. Aposto que você tem alguma coisa a ver com isso, responde Iberê, a voz carregada de ironia. Viola solta uma risada seca e cruza os braços. Ele é um bobo. Foi só um gesto de carinho, nada mais. Mas a verdade é que os últimos dias têm sido estranhos. Viola acorda com uma náusea que não consegue explicar, e seu corpo parece estar em uma luta interna que ela não entende. No início, ignorou. É só o estresse, diz a si mesma. Agora, enquanto encara o teste em suas mãos, suas pernas tremem levemente. De repente, a porta do quarto se abre e Mavi entra sem aviso. Ele a observa por um momento, franzindo o senho. Viola, eu preciso falar com você. Ela tenta esconder o objeto nas mãos, mas o movimento rápido não passa despercebido. Mavi se aproxima, seu tom de voz carregado de preocupação. Viola, o que está acontecendo? Por que você está me evitando? Eu não estou te evitando, responde ela, com a voz mais firme do que se sente. Só tenho coisas mais importantes para me preocupar. Mais importantes que nós? Mavi pergunta, sua expressão mais vulnerável do que Viola jamais esperou ver. Ela ri, mas a risada soa forçada. Nós? Não existe nós, Mavi. O que aconteceu não devia ter acontecido. Esqueça. Mas Mavi balança a cabeça decidido. Não dá para esquecer, Viola. Eu sei que você sente algo por mim. E eu sinto por você. Viola tenta manter sua postura inabalável. Mas as palavras de Mavi a atingem como uma onda. O teste escondido queima em suas mãos, enquanto ela tenta desesperadamente encontrar uma saída para a confusão que criou. Ao longe, uma música alta ecoa pela rua, interrompendo o silêncio tenso entre os dois. Mas mesmo com esse som externo, o peso daquele momento parece quase insuportável. Viola precisa tomar uma decisão, mas as consequências já começaram a escapar do seu controle. Mavi anda pela rua com passos apressados, as mãos no bolso e a mente em um redemoinho. As palavras de Viola ainda ecoam na sua cabeça. Não existe nós, Mavi. Esqueça. Mas ele não consegue esquecer. Há algo em Viola que o puxa, como uma correnteza que ele não consegue escapar. Chegando ao bar onde costuma desabafar com Iberê, Mavi se joga na cadeira e solta um suspiro pesado. Iberê, já acostumado com as crises do amigo, ergue a sobrancelha enquanto enche o copo de Mavi. Deixa adivinhar. Viola, não é? Ela é um enigma, Iberê, responde Mavi, olhando fixamente para o copo como se ele tivesse todas as respostas. Um dia, parece que me quer. No outro, me empurra como se eu fosse um incômodo. Iberê solta uma risada baixa e balança a cabeça. Isso é Viola. Ela brinca com todo mundo, Mavi. Mas você parece estar levando isso a sério demais. Eu sei que tem algo mais, Mavi diz, levantando o olhar com firmeza. Quando eu a beijo, ela sente. Eu vejo nos olhos dela mesmo que ela negue. Enquanto isso, na casa de Viola, o ambiente está tenso. Ela caminha pelo quarto, os braços cruzados, tentando ignorar a voz em sua cabeça que repete os últimos acontecimentos. A porta bate de repente e ela quase pula de susto. Mavi? O que você está fazendo aqui? Ele entra sem pedir permissão, os olhos ardendo com determinação. A gente precisa conversar, Viola. Não vou embora até você ser honesta comigo. Viola tenta manter o controle, mas ele se aproxima rapidamente, pegando-a desprevenida. Mavi, eu já falei que isso foi um erro. Um grande erro. Você precisa aceitar isso. Erro? Ele ri, mas é uma risada cheia de amargura. Foi um erro quando você me deixou entrar? Foi um erro quando me beijou? Quando me fez acreditar que talvez, só talvez, você sente o mesmo? Ela tenta desviar o olhar, mas Mavi segura seu rosto delicadamente, forçando-a a encará-lo. Eu não sou bobo, Viola. E você não é tão boa mentirosa quanto pensa.
Agora me diz, por que está fugindo de mim? As palavras dele a desarmam por um momento e ela sente as emoções ameaçando transbordar. Mas antes que consiga responder, um som do lado de fora da janela os faz parar. Viola se afasta abruptamente e corre para olhar. Uma sombra passa rapidamente pela rua. Alguém está nos observando, ela murmura, sem perceber que Mavi ainda está ao seu lado. Viola, ele diz, a voz baixa, mas carregada de significado. Quem está atrás de você? Ela o encara, o silêncio entre eles agora mais pesado do que nunca. A tensão aumenta e Viola percebe que a confusão ao seu redor só está começando a tomar forma. A madrugada ainda envolve a cidade em uma penumbra silenciosa, quando Bruna e Tomás se aproximam da casa de Mércia, seus passos abafados pelo som distante da brisa. O plano deles é simples: se infiltrar sem ser notados, reunir informações e descobrir até onde Mércia está envolvida com o desaparecimento de Volney. Bruna respira fundo e sussurra com a voz baixa, quase inaudível. Eu não confio nela, Tomás. Tem algo estranho na maneira como ela está lidando com tudo isso. Tomás olha ao redor, atento a cada movimento nas ruas desertas. Eu também acho, mas temos que ser cuidadosos. Se ela desconfiar de algo, nossa única chance de descobrir a verdade vai por água abaixo. Eles chegam à casa de Mércia, a porta entreaberta parece convidá-los a entrar. Você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Tomás pergunta, hesitante. Bruna, com um olhar decidido, puxa-o para dentro. Temos que fazer isso, Tomás. Não podemos deixar que ela saia impune, não depois do que ela fez. Dentro, o silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelos sussurros e pelos passos deles que ecoam no piso de madeira. A casa de Mércia, sempre bem decorada e impecável, agora parece mais fria, distante, como se o ambiente tivesse se tornado um reflexo de sua própria mente perturbada. Bruna e Tomás se movem com cautela, seus olhos atentos a qualquer sinal, qualquer pista que possa confirmar suas suspeitas. Quando chegam à sala de estar, Bruna vê algo que chama sua atenção: um celular sobre a mesa e a vela ainda acesa. Ela troca um olhar com Tomás e, sem palavras, ele compreende o que ela pretende fazer. Você não acha que pode estar invadindo demais a privacidade dela? Tomás sussurra, mas a curiosidade já está estampada no rosto dele. Se não fizermos isso, quem vai? Eu preciso saber a verdade, Tomás. Com as mãos trêmulas, Bruna pega o celular e desbloqueia a tela, que exibe uma mensagem recente. Seus olhos se fixam nas palavras e a cor de seu rosto desaparece lentamente. Ela engole seco. Tomás, você não vai acreditar no que eu estou vendo. Tomás se aproxima, seus olhos fixos na tela. A mensagem é clara, e o nome de Mércia aparece ali, seguido de uma troca de informações que deixa tudo ainda mais sombrio. Essa pessoa está em contato com a Mércia. Isso não é bom, Bruna. Nada disso é bom. Antes que pudessem reagir, um som vindo da escada os faz congelar. A porta da sala se abre lentamente e os dois se veem de repente, com os corações batendo descompassados. Mércia, parada no topo das escadas, os observa com um sorriso frio nos lábios. Eu sabia que vocês vinham, diz ela, com uma calma assustadora, descendo os degraus lentamente. Agora, o que pretendem fazer com o que descobriram? O ar na sala parece ter congelado, e Bruna e Tomás sabem que não há mais volta. Eles estão prestes a enfrentar o que Mércia tenta esconder.